água, né? Então, o reservatório reserva água. Onde está a pressão da água? Em quais elementos? Está na tampa? Não. Está no fundo? Tá. E está nas paredes? A água, ela tem o desenho ali da carga dela, da ação das cargas, triangular. Porque quanto mais fundo, maior a pressão e maior o peso das águas daquela água na parede. Então a gente pode dizer que o peso máximo ou a pressão máxima da água exercida sobre uma parede é onde eu tenho a altura máxima ou altura total do reservatório. Então aqui fica a nossa tampa, nível 0. Aqui é o nosso fundo, nível 3 metros. Então, onde está a maior pressão nessa parede? Aqui no 0 ou aqui no final da parede que tem 3 metros? 3 metros. Aí, como a gente gosta, né, como a gente gosta do que é pior, a gente vai trabalhar o quê? Com a carga máxima na parede, onde a altura é maior. Então, eu vou dimensionar essa parede para essa maior pressão. A água, ela empurra a parede, né? Então, ela atua na parede, ela empurra. Por isso que a gente tem ela 90 graus como plano. Se tem 90 graus, a água é o que na parede? Ação de placa. Tampa não recebe a pressão da água. Paredes recebem a pressão da água e é a profundidade máxima, né? Então, e esse peso atua 90 graus, né? Empurrando aqui a minha parede. Então, é dito como placa. E o fundo? O fundo já é uma placa, já é uma laje. Então, adicionado ao fundo, eu tenho o peso da água. Que também, como ele está lá no final da parede, ele vai ter o quê? Vai receber a máxima pressão, tá? Só que, diferentemente das paredes, o fundo tem uma carga de água uniforme. Porque o fundo está numa altura constante de 3 metros. O fundo não tem nível de 0 a 3. Ele está constante no nível 3. Então ele está recebendo a carga máxima. Essa carga máxima é uniformemente distribuída. Tá? Beleza. A gente identificou o peso próprio dos elementos e o peso da água. Aí a gente tem 3 tipos de reservatório. Quais são eles? Estava assistindo a aula passada. Não ligou só e foi ver novela. Relembrei o tempo de pandemia. Parecia aquelas sessões espelho. Fulano, tá aí, fulano? Manda o sinal que eu tá vivo. Então a gente tem o elevado. E qual é o outro? Apoiado. E o? Qual é o outro? Enterrado. Os tipos de reservatório é em relação ao nível do solo, tá? Então, como assim, professora? Elevado. O nível do solo está aqui, ou seja, o chão que a gente pisa está aqui. Tem um conjunto de pilares, né? Aí tem 4, mas vocês só estão vendo 2. E o meu
solo está aqui, no nível dele, e o meu reservatório está sobre o solo. Professora, sem fundação? Não, criatura. Mas o nível, o fundo dele está com o nível do solo. Enterrado. Nível do solo. Aí, uma determinada altura, eu vou colocar o meu reservatório. Então, tem solo sobre todos os elementos do reservatório. E aí começa a complicar a nossa vida. Porque enquanto eu tenho elevado, tudo que a gente viu ali, fechou. Não tem mais nada. Mas quando eu passo a ter a influência do solo, ou no apoiado, ou no enterrado, eu também tenho o quê? A carga desse solo. No apoiado, vocês estudaram equilíbrio, né, das estruturas. Lembram lá de mecânica dos materiais? Não. Mecânica geral, mecânica dos sólidos. Não adianta dizer que é online, e daí? O negócio é aprender. Isso aqui é o básico do básico. Lá da mecânica geral, todo o corpo tem que estar em equilíbrio. Aí, Emerson, especialmente para você que está assistindo esse vídeo, só a única lei que a gente usa do física, ação e reação. Né? É a única lei da física que a gente assiste. Que a gente precisa, ação e reação. Certo? Então, se eu tenho um peso sobre o meu solo, ele reage com a mesma intensidade, só que em sentido oposto. Então, olha só. Reservatório apoiado no solo. Ele reage, certo? Esse reservatório está 100% cheio toda vez? Tem um dia que a gente vai secar ele? Sim, porque mais uma saúde, dengue tá aí, limpe seu reservatório. Eu também nem engajamento. Reservatório vazio. O que acontece? Quando eu tenho a ação do peso do reservatório cheio, eu tenho o peso próprio mais a água. E é assim que eu tenho que dimensionar. Só que quando ele está vazio, eu tenho o quê? Só o peso próprio. Então, a minha reação, ela fica oscilando, certo? E se eu não dimensionar corretamente, o meu fundo não, reservatório. Corta essa. O fundo pode vir para cima ou para baixo. Corta essa, mãe, edita. Sacanagem. Tá? Certo? Por quê? Porque eu não considerei a água. Tá? Então, eu vi uma vez uma reportagem que fizeram uma piscina, porque sim, reservatório, piscina é igual reservatório, né? Só que ela reserva água pra gente se divertir, não pra beber água, ainda mais as frutas, né? Fizeram uma piscina num prédio luxuoso, só que esqueceram de calcular a piscina cheia. Dá pra encher? Não. Tá? Então, reservatório, a gente calcula ele cheio e vazio. Então, já tem um ponto de atenção ali quando a gente olha para o apoiado. Aqui a gente precisa calcular ele cheio e vazio. Só que não para por aí, não para não. Quando a gente tem um enterrado, o solo ele está em todos os elementos do meu reservatório, porque ele está lá no fundo. Começando pelo fundo. De novo, reservatório pesa, o solo reage. Agora, a nossa tampa, que só tinha o peso próprio lá, quando a gente estava falando de elevado, tem mais o peso do quê?
novamente, se eu não calcular, ó, parede, água, solo, equilíbrio, estilo água, tá? Eu afundo para dentro as paredes. Não é que vai afundar, não é que vocês vão ver isso diretamente, mas quando eu falo isso é para vocês imaginarem as tensões que estão acontecendo, tá? Então, a tua parede que está em equilíbrio com a água e com o solo, ela passa a ter essa deformação, tá? Ao contrário. Por isso que lá na frente vocês vão ver que as paredes, quando a gente de reservatório, tem armadura dupla, tá? Tem as duas faces. Então, aqui a gente tem o peso do solo também nas laterais. Aí eu tenho uma proposta para vocês. A gente pega alguém e vai fazer um ensaio experimental no campo, ali na fazendinha. A gente cava um buraco, joga a pessoa dentro, e aí a gente faz um buraco de 30 centímetros, 50, 1 metro, para ver se ela consegue sentir o peso do solo, que assim como a água, quanto mais fundo, mais pesado, tá? Então, essa carga aqui também é triangular, tá? Só que ela não começa daqui, onde eu desenhei. Ela começa daqui de cima. Então, a minha carga não é triangular no meu reservatório. Ela é o quê? Trapezoidal. Tá? Aí a gente vai fazer uma média aqui para poder achar essa carga do solo, que a gente vai precisar lá da mecânica dos materiais, que é o coeficiente de atrito. Mas vamos lá. Então vamos continuar com a nossa análise. Reservatório elevado, a gente tem então somente esse peso aqui, né? Porque como eu não tenho solo, não preciso analisar o solo. Então eu só tenho o peso próprio, o peso da água, tanto para o fundo quanto para as paredes. E eu tenho que adicionar na tampa uma carga acidental ou uma sobrecarga. Por quê? Porque vai ter manutenção nesse reservatório. O acesso para o reservatório fica na tampa, né? Usar os sapões. Então, quem vai fazer? O serviço vai caminhar sobre a tampa. Então, preciso colocar essa sobrecarga, tá? Então, quando a gente vê o corte vertical das ações atuando no reservatório elevado, eu tenho, além do peso próprio, né? Eu tenho na laje da tampa atuando uma sobrecarga. Como é laje, é uma carga por metro quadrado. No fundo, eu tenho o empuxo da água, e como está numa única cota, a máxima, então essa água é uniformemente distribuída e tem então peso uniforme. E nas paredes eu tenho também o empuxo da água, só que como a água, o peso dela é de acordo com a altura, aqui no início, onde eu tenho a tampa, é 0 e chega ao máximo no fundo. Então é uma carga triangular que acontece nas paredes. E quando eu olho no corte horizontal, né, visto de cima, eu vejo então as cargas uniformemente distribuídas. Vocês conseguiram enxergar? Alguma dúvida com isso? Não? Tudo certo? Lembre-se, a soma vai cair na prova. Também tá tudo gravado. Puxa lá, tu não falou nada. Como tá gravado agora? Reservatórios apoiados. O que a gente falou? A tampa continua com a sobrecarga, tá? Porque, novamente, alguém pode ir lá fazer a manutenção, então é necessário que tenha uma pessoa lá que tenha essa sobrecarga em relação a isso. Nas paredes, eu continuo com a nossa carga triangular da água, onde o peso dela maior, o empuxo maior dela é
reservatório cheio. Tá? Quando a gente calcula o reservatório vazio, a gente tem que considerar a reação do terreno. E aí a reação do terreno é só a reação do terreno, né? Não tem mais a questão de menos água. Tá? No reservatório enterrado, a gente tem uma particularidade em relação ao cálculo das cargas. Por um momento, que é o momento da construção, o reservatório que será enterrado passa a ser apoiado. Por quê? Durante a construção do reservatório enterrado é feita a escavação. Durante a construção eu tenho solo encostando aqui na parede do meu reservatório? Não, eu preciso de espaço para colocar a forma, para o pessoal trabalhar, para colocar o estouramento. E reservatórios, a gente faz o ensaio de estanqueidade, que é para ver se não está vazando. E é feito nesse processo. Então, a gente calcula o reservatório enterrado durante o processo de construção com o reservatório apoiado. Tá? Aí tá. Passei a fase de construção. Se o reservatório enterrado estiver muito próximo do solo, a gente pode ter que acrescentar uma carga acidental devido ao tráfego. Tá? Se for numa área que não tem tráfego, a gente coloca a sobrecarga mínima, que é o das pessoas fazendo o processo de manutenção. Tá? Se for num local onde eu tenho acesso, eu preciso então colocar isso na tampa. Onde é que a gente pode ver casos parecidos? Posto de gasolina. Posto de gasolina. A única diferença entre o reservatório de posto de gasolina e esse aqui é que o peso específico da gasolina é outro e a estanqueidade é mais severa. Então, a pressão da água eu tenho interna quando eu encho, né, uma reservatória, a água que eu vou utilizar, mas eu também posso ter uma água externa, que é quando eu tenho um reservatório construído, geralmente o enterrado, em locais que eu tenho a presença de lençol freático, ou seja, principalmente durante o inverno, o nível de água do solo, do manancial que tem perto, sobe, e aí eu tenho que considerar essa subpressão do lençol freático. E no caso do elevado, a gente não considera ali, não, ele não considera. É que geralmente a altura do elevado, tá? A gente não vê a ação do vento, mas se for muito alto e não estiver protegido, aí a gente considera. Então, bora lá. Vamos calcular as ações de um reservatório, considerando ele enterrado, tá? Que eu acho que é o mais complexo porque tem o solo, né? O resto é bem facinho. Peso próprio da laje é a altura vezes o peso específico do concreto armado. Peso próprio do fundo, a altura do fundo vezes o peso próprio do concreto, peso específico do concreto armado. Peso da água, peso específico da água vezes a altura total da parede. Paredes, como fica a parede? A gente vai aprender a calcular. Tá? Peso próprio da parede. Então, aqui a gente tem uma planta baixa, onde a gente está vendo as nossas cotas, né? Então, eu tenho a parede 3, 4, 5 e 6.
Todas as paredes têm 13 centímetros de espessura. E a parede 6, que é igual a 5, tem 4,90 metros de comprimento. Só que se vocês olharem, esse 4,90 está do início até o final da parede. Então, aqui a gente precisa calcular o comprimento teórico, tá? Então, é só pegar aqui a metade do 13 aqui e a outra metade do 13 aqui. Ou seja, 4,90 menos 0,13, tá? Da mesma forma, a gente vai fazer na outra direção. A parede L3, que é igual a L4, tem 3,5 metros. Tirando ali os 13 centímetros, temos 13,37. A gente tem o corte, né? Como é um reservatório enterrado, a gente precisa saber o nível que está esse reservatório, né? Então, está enterrado a 20 centímetros do nível do terreno. No corte também a gente vê a altura das paredes, tá? Então a gente tem 2,80. Aí notem que o nosso 2,80 é pegando a espessura da tampa, que tem 10 centímetros, e a espessura do fundo, que tem 13. Então, quando a gente analisa, por exemplo, esse reservatório cheio com água, eu preciso do quê? Da altura da parede, sem a tampa e sem o fundo, né? Que a água vai preencher aqui, né? Vai tirar fora o fundo e a parede, tá? Então, eu tenho ele 2,57. E o comprimento teórico da parede, 2,69, né? Que é 2,80 menos a metade de 10 e menos a metade de 13. Né? Então a gente está fazendo ali uma aproximação. O reservatório enterrado, a gente calcula ele cheio e vazio. Então, cheio, na tampa, a gente tem o peso do solo e o peso próprio. Nas paredes, como está cheio, o peso da água e o peso próprio. E o fundo, o peso da água e o peso próprio. Agora, ele vazio, eu tenho ainda o solo e o peso próprio da tampa na tampa. Nas paredes, eu não tenho mais a pressão da água, eu tenho a pressão do solo. E no fundo, eu também não tenho mais a pressão da água, eu tenho a pressão do solo. Então, vamos começar as atuantes, o cálculo das ações. A tampa. A tampa, a gente vê que tanto faz estar cheio ou estar vazio, né? Já que a água não faz nenhuma interferência na tampa. Então, o que a gente precisa calcular da tampa é o peso próprio e o peso do solo. Então, o peso próprio, espessura da tampa, ou altura da laje, né, que é uma laje, vezes o peso próprio, peso específico do concreto armado. Tá? Então, aqui a gente tinha uma tampa de 0,10 metros. A gente adiciona também um revestimento. Por quê? Porque os reservatórios, eles vão ser impermeabilizados, tá? E aí, para garantir que a gente possa ter qualquer impermeabilização, a gente adiciona um peso para essa impermeabilização ou revestimento. Aqui a gente adiciona ali 1 kN por metro quadrado, tá? E aí a gente tem um peso de revestimento. Pode-se também adotar um peso ou uma carga variável. Lembra lá? Está muito próximo, ó, tá 20 centímetros. Tá 20 centímetros. Se passar um carro lá em cima, provoca peso. Tá? Então, como ali não foi dito onde é que é, né, esse reservatório, vamos colocar
devido ao tráfego. Tá? E por fim, eu tenho o peso do solo. O peso do solo é a altura do nível do solo, ou seja, a altura de solo que está sobre a tampa, vezes o peso específico do solo. Tá? O peso específico do solo é 18 kN por metro cúbico. E aí eu multiplico pela altura que está de solo que está sobre a tampa, 20 centímetros, ou 0,20 metros. Então, com isso, eu tenho o nosso peso total. Só somar todo mundo. Agora a gente vai calcular o fundo. A gente está começando a calcular aí todas as nossas lacas. O fundo importa se ele está cheio ou está vazio? Importa, né? Vamos começar pelo vazio. Então, a primeira carga que a gente tem é o peso próprio. Espessura no fundo vezes o peso específico do concreto armado. Vamos adicionar também o peso do revestimento. Afinal de contas, quando a gente permeabiliza o reservatório, a gente permeabiliza todo, né? Todo internamente. E por fim, a gente vai calcular a reação do solo em relação ao peso que ele está recebendo. Ó. Ação e reação. Eu quero saber qual é essa reação aqui. Tá? Então, bora lá. Como a reação e o reservatório está vazio, a reação é negativa, tá? Porque ele está de baixo para cima, tá? Aqui, a gente vai pegar todas as paredes, todo o peso próprio das paredes e o peso próprio da tampa e do fundo. Então, começando ali pelas paredes, a gente tem a parede, né, são duas paredes com 13 centímetros, com 0,13 de espessura. Aqui é o comprimento e a altura da parede na menor direção e o comprimento e a altura da parede na maior direção. Por que eu estou fazendo isso? Vamos explicar primeiro, para vocês entenderem por que essa fórmula é gigantesca. O fundo, ele é uma laje. Qual é a unidade de carga de uma laje? Quilonewton por metro quadrado. As paredes estão sobre o fundo, certo? Mas está sobre todo o fundo. Onde as paredes estão? Elas estão na borda, né? Ok? Então, eu tenho que fazer um ajuste de carga. E como é que a gente faz isso? A gente transforma a carga distribuída em concentrada e divide pela área que eu tenho que distribuir ela. Eu tenho esse computador aqui. Ele está paradinho aqui no único local. Se a gente pensa em estruturas, e essa aqui é uma laje, se eu fosse calcular a ferragem daqui, eu teria que concentrar muita armadura aqui para resistir a esse peso, não é verdade? Só que a gente sabe que no reservatório o solo não está concentrado somente ali, onde está o meu notebook. Ele está concentrado em toda a área, né? Porque está apoiado em todo o solo. Então, por isso que eu tenho que distribuir esse peso para a quantidade de solo. Tá? Então, para a gente concentrar essas cargas, a gente transforma o nosso peso
peso das paredes e do fundo em quilonewton. Como? Nosso peso específico é quilonewton por metro cúbico. Então eu calculo o volume das paredes e do fundo. Tá? Então o volume é o quê? Comprimento, altura e espessura. Paredes, comprimento, altura e espessura. Tá? Aí depois eu vou distribuir pelo fundo, pela área do fundo. Aí eu tenho uma carga em metro quadrado. Então, a nossa carga total é de menos 7,10 kN por metro quadrado. Por quê? Porque a minha reação do solo está indo contra ele vazio. Agora a gente vai calcular ele cheio. O peso próprio mudou? Não, né? Continua sendo a altura do fundo vezes o peso específico do concreto armado. O revestimento também não mudou. Agora eu tenho o peso da água. Então, eu tenho o peso específico da água, 10 kN por metro cúbico, vezes a altura. A altura somente onde eu tenho água. Ou seja, eu descontei aquela altura menos a espessura da tampa e do fundo. Então, eu tenho aí minha carga total. Peso próprio, revestimento e peso da água. Paredes. A parede, quando ela está vazia, eu tenho ali a atuação do solo. E essa atuação do solo, ela é trapezoidal. Porque assim como a água, o solo, ele aumenta a sua pressão com a altura. Então ele começou zero aqui e ele vem máximo aqui. Tá? Então a gente tem uma ação trapezoidal. Tá? Diferentemente da água, que começa zero aqui e chega no máximo aqui no 2,57. Então, como é trapezoidal, a gente também vai usar uma fórmula de ajuste desse solo. Vamos calcular primeiro a carga no topo. A carga no topo é o nosso coeficiente que leva em consideração o ângulo de atrito do solo, que é o φ de 30 graus, que multiplica o peso específico do solo vezes a altura do nível do solo até o início da tampa. Tá? Então, 0,20 centímetros. Então, esse coeficiente K, ele é 1 menos o seno do ângulo de atrito do solo, que é 30 graus, e 1 mais seno ângulo de atrito do solo, 30 graus. Temos o I20. O I20 é a carga do topo. Carga da base. Mesma coisa, só que agora a minha altura é a altura total do solo que está atuando, tá? Lá desde o início até o ponto do fundo. Então eu tenho uma carga aí de 18 kN por metro quadrado. Agora a gente vai fazer uma tensão simplificada. Por quê? Porque externamente eu tenho a ação do solo que está trapezoidal. Só que internamente eu tenho a carga da água que está triangular. Então a gente vai fazer uma simplificação para que ela seja triangular, que também é do solo. Então eu vou pegar a menor carga, né, que é menos 1,20, que é a carga do topo. Pegar a carga da base menos o do topo e dividir por 2. Aí eu tenho a minha tensão simplificada. Tá? Então essa é a minha carga na parede vazia. Professora, aí nessa sua carga a senhora não colocou o peso próprio. Por quê?
próximos itens a seguir vai ser apenas para conhecimento. Inclusive, lá na aula do Teams, eu deixei para vocês quais os slides que vocês devem olhar nessa aula aqui, tá? Então, vocês vão ter que olhar esse de ações atuantes, tá? Então, até esse slide, no início lá das ações atuantes, até o slide 21. Tá anotando aí? Tem. Então, pronto. Vamos lá colocar aqui, porque vai que o povo... Slide é 7 a 21. Nem colocou lá na aula do Teams e foi assistir mais 3. Saudade daquela quadradinha, só que não. Quais são os slides que vocês devem olhar? 7 a 21. 7 a 21, 25, 26. 25, 26, 51 e 51. 51 ao 51. ao 51. Aqui eu tenho a planta baixa e o corte. O que eu preciso tirar da planta baixa? Espessura das paredes, 15 centímetros. Espessura do fundo, 15 centímetros. Espessura da tampa e saber que tanto o fundo como as tampas a gente calcula como placa. Tá? As paredes eu também calculo como placa. Elas vão ser lajes ou e vigas paredes. Tá? Então eu calculo os dois. Outros itens que eu preciso tirar, outras informações que eu preciso tirar daí. O vão teórico do eixo de uma parede para outra. Então, naquela menor direção eu tenho 2,45, na outra direção 4,65, lembrando que parede 3 igual a 4, parede 1 igual a 2. Preciso calcular todas duas, né? E eu preciso também saber a altura teórica das paredes, tá? Quando eu for calcular essa parede como viga parede, eu preciso desse comprimento teórico. Mas quando eu for calcular as ações, que vai ser a pressão da água, eu preciso da altura somente interna, tá? De 2 metros. Bora lá. Vamos calcular a tampa. A tampa é uma placa, ou seja, todas as cargas estão perpendiculares ao seu plano. Peso próprio, peso específico do concreto armado, vezes a altura da tampa. Peso de revestimento, que a gente considera a impermeabilização, kN por metro quadrado. Como é um elevado, a nossa carga acidental, ou seja, considerando que durante a manutenção terão trabalhadores caminhando lá por cima, é de 0,50. Somo tudo, tenho a minha carga total. O fundo. Peso próprio do fundo. Espessura do fundo, altura do fundo, vezes peso específico do concreto armado. Peso do revestimento, que também é 1 kN por metro quadrado. E no fundo eu tenho a pressão da água uniforme. Então eu tenho o peso específico da água, 10 kN por metro cúbico, e a altura interna desse reservatório, que é 2 metros. Somei tudo, eu tenho o peso total do fundo. A parede, considerando a parede como placa ou como laje. Parede, eu quero todas as cargas que estejam perpendicular. Qual é a carga que está perpendicular? Água. Então, o peso da parede como placa é peso específico da água vezes a altura interna dessa parede. A altura onde eu tenho água. E essa é a minha carga, considerando todos os elementos, ou seja, tampa, fundo e parede de um reservatório elevado. Aí, a partir de agora, a gente vai calcular
esses elementos, mas tudo que for de laje não cai na prova, tá? São os slides que eu falei que não iam ter na prova. Então, laje, a gente usa tabelas, tá? Mas antes de ir para as tabelas, a gente precisa ter definido as condições de vinculações que eu falei com vocês no início da aula. Então, a gente vê assim, tampa, 4 bordas apoiadas, fundo, 4 bordas engastadas, as paredes todas têm 3 bordas engastadas e uma apoiada. Todos terão comprimento teórico nas duas direções. Vamos pegar aqui a tampa como um exemplo. A tampa, eu tenho um vão de 2,45 e um de 4,65. Como a tampa é uma laje, o menor vão a gente chama de LX. O maior vão a gente chama de LX. Vou classificar essa laje LX dividido por LX, menor que 2, armada em duas direções. Maior que 2, armada em uma direção. No caso aqui, é armada em duas direções. Eu vou ter que usar tabelas para poder achar os coeficientes, para achar os meus esforços, tanto no momento fletor quanto cortante. Como é armada em duas direções, eu vou ter movimento fletor nas duas direções, esforço cortante nas duas direções. Depois que eu acho as ações por meio de tabela, aí eu posso iniciar o cálculo das armaduras, tá? Então, esse é um exemplo de como a gente organiza, né? Coloca na tabela para poder ficar mais fácil. Já está na parede e das paredes, né? Lembrando que ela foi já classificada, armada em uma ou duas direções. Quando a gente olha a interação das paredes do fundo, a gente vê uma diferença de esforços. Então, a gente vê o esforço, um momento negativo na parede de 26,63 e no fundo de 22,31. Cortante de 6,05 e 12,24. Então, eu não tenho uma carga uniforme ali para eu poder calcular a armadura, tá? Então, a gente faz uma compatibilização de cargas. Depois que a gente faz essa compatibilização de cargas, a gente chega então nos momentos negativos que eu vou utilizar para calcular a armadura. Os positivos, de boa, eles acontecem no meio do fundo, né? Então, acontecem no meio do fundo, tanto na horizontal quanto na vertical. Mas no negativo, a parede está encaixada no fundo e o fundo na parede. Tem dois negativos diferentes. E a gente compatibiliza esses negativos, ou seja, escolhe um único negativo. A partir desses momentos, a gente vai calcular as armaduras. E aí a gente vai ter que calcular primeiro as disposições construtivas, ou seja, diâmetro máximo da barra, tanto para as paredes como para o fundo e como para a tampa, porque todos aqui estão sendo calculados como lajes. A armadura principal, né, o espaçamento da armadura principal, a armadura secundária, a armadura, aí aqui como a gente tem momento positivo e negativo, a gente vai ter a armadura mínima tanto
ser o peso próprio. O peso próprio, ele está paralelo ao plano da parede. Então, a parede é considerada uma chapa. Se é chapa, a gente vai calcular essa parede, dependendo da sua classificação, como viga parede. Quando a gente olha para as cargas que estão paralelas ao plano, além do peso próprio da parede, eu tenho mais duas outras cargas. Eu tenho a reação da tampa nas paredes. Parede, tampa. Reação paralela. E o fundo? Parede, fundo. Reação do fundo. Eu tenho parede para baixo depois do fundo? Depois do meu cotovelo eu tenho parede? Aí a gente entra em qual? Qual é aquele elemento que a gente tem encontro de duas cargas? Eu não tenho mais elemento, eu vou ter que usar uma armadura de? Lá na unidade 1? Suspensão. Tá. Então, essas cargas são as seguintes. A gente começa então, quando a gente fala de viga parede, né? O peso próprio, espessura da parede vezes o peso específico do concreto armado e vezes a altura. Porque viga, a carga é dada em quilonewton por metro. Viga é um elemento linear, não é mais uma laje de área. Tá? Então, ações vocês vão ter que também calcular. Então, prestem atenção. Vigas por metro, área, laje por metro quadrado. Você me coloca nem unidade, né? Recebo um monte de prova. Resposta tudo adimensional. Tudo adimensional. Tudo adimensional. Área de aço, 8,5. O que quer dizer? Tensão. 2 do quê? 2 volts. A gente também tem o peso do revestimento nas paredes. Só que o peso do revestimento que a gente está usando, ele é 1 kN por metro quadrado. Então eu vou pegar esse peso e multiplicar pela altura dessa parede. Tá? A altura teórica dessa parede. Ok? E aí eu vou ter kN por metro. Como eu falei, a tampa está apoiada nas paredes, né? Então, eu tenho a reação da tampa. Essa reação da tampa, vocês acharam lá no início, quando vocês calcularam o esforço cortante e momento fletor da tampa. Tá? Então, a reação da tampa e do fundo vão ser dados na prova, né? Porque vocês não vão calcular essa parte. Tá? Depois das reações, depois de calcular tudo, eu tenho a minha carga total. Com a carga total, eu vou calcular o momento, né? O momento é de uma viga biapoiada com uma carga uniformemente distribuída. Então, é Q ao quadrado dividido por 8. Como eu vou achar a armadura, eu vou multiplicar por 1,4. Tá? E aí eu tenho o meu momento solicitante de cálculo. Também vou calcular o cortante. A carga vezes o tom dividido por 2. E multiplicar por 1,4 para ter o nosso cortante solicitante de cálculo. Agora eu vou calcular a armadura da minha viga parede. Tá? Então, a nossa viga parede, a armadura da nossa viga parede é o momento
passada eu ensinei como calcular o Z. Tá? Ele depende da divisão da altura pelo comprimento. Tá? Ou comprimento pela altura. Tensão de escoamento do aço, nosso aço é a 50 dividido por 1,15. Eu preciso comparar essa armadura calculada com a mínima. Então, a nossa armadura mínima é igual ao coeficiente lambda vezes o mínimo vezes a largura da viga vezes a altura da viga parede. Então, o nosso lambda, ele leva em consideração o vão da viga parede dividida pela altura. No nosso caso, é 1,15. 1,15 não tem na tabela, eu teria que interpolar, tá? Não vou fazer isso com vocês. O lambda ali já vai dar. Na realidade, não vai ter a armadura mínima na prova, tá? A armadura principal de flexão, sim. Foi, nem me emocionou. E o nosso rho mínimo retangular, aí depende do FCK, nosso FCK é de 45, então 0,259. Nossa mínima foi maior que a calculada, então a gente adota a mínima. Aí a gente vai lá numa tabela de barras para vigas e acha a nossa quantidade de armadura. Essa armadura, ela está distribuída do fundo para cima, tá? Por que do fundo para cima? Porque é onde eu tenho uma maior quantidade de cargas, lembra? A nossa viga está apoiada na parede, está indo para baixo. O nosso fundo está apoiado na parede, está indo para baixo. O fundo da nossa viga parede, né? Deixa eu voltar aqui no desenho. Do fundo da nossa viga parede é que ela vai para os apoios. No caso aí é o nosso apoio em pilares. Então, a nossa armadura principal, ela fica localizada onde eu tenho maior tração. Como é uma viga aqui apoiada com carregamento uniformemente distribuído, de cima para baixo, esse momento é positivo. Então, a armadura principal, ela vai ficar aqui localizada no fundo, só que ela fica numa altura de 0,15 vezes a altura efetiva do reservatório ou 0,20. Tá? Então, vou colocar essas armaduras em camadas. Viga parede, a gente calcula a tensão nos apoios. A gente vai usar a fórmula do Montoya. Quem estava aula passada viu que tem uma fórmula bem melhor, né, para a gente calcular, mas todo mundo preferiu a do Montoya. Eu vou pegar o solicitante de cálculo e dividir pela largura, pelas dimensões do pilar, ou seja, o nosso cortante dividido pela área do pilar. Tá? Tensão nos apoios. O reservatório está apoiado nos pilares. Tem que ser menor que 0,70 vezes o FCK dividido por 1,4, ou seja, a tensão resistente de cálculo. Se for menor, tá ok. Então, ó, nosso pilar ali, tanto o 1, 2, 3 e o 4, ó, 15 por 15, tá? Então, área do pilar. Aqui, ó. Tá? 15, 15. Como eu falei para vocês, o fundo ele está engastado nas paredes, né? Então a gente tem ali as nossas armaduras de suspensão. Tá? Além disso, em todos os cantos do reservatório eu tenho uma alta concentração de cargas. Por conta, principalmente nesse cantinho ali, ó. Por quê? Água máxima, cantinho. Tá? Então, geralmente, os reservatórios, parede com parede e parede com fundo, eu tenho as mísulas, tá? Então,
mísula é aumentar a área de concreto naquele cantinho para que eu possa colocar uma armadura de reforço. Tá? Então eu tenho parede com parede e fundo com parede. Certo? Tem vários tipos de ligações entre as peças estruturais, tá? Então, esse aqui que eu mostrei para vocês é o mais simples, tá? Então, tem aqui uma armadura 45 graus, ou 60, ou 30, e aí eu tenho essa armadura adicional, mas tem várias formas de ligar, tá? Então, várias formas de adicionar. Então, vamos ver essa armadura, e é assim que a gente vê. Tá? Essa aqui é a mais clássica, que é aquela armadura ó, que vem aqui, faz o ângulo, desce, tá? Então, aí eu venho a mísula, não fica esse fundo ali, ó, retinho. As ligas paredes têm armadura complementar, né? Então, aqui a gente tem a armadura principal, né? A 0,15 de E. Eu tenho depois as armaduras secundárias, porque a viga parede é uma viga com uma altura maior que 60 centímetros. Então, essa viga complementar, vocês conheceram ela como armadura de pele. Tá? As vigas paredes também têm estribos. Tudo isso a gente calculou na aula passada. Aqui é o exemplo de como fica a armadura da tampa, certo? Então eu tenho esse tipo de armadura e quando eu tenho abertura aqui dos alçapões, eu tenho que aumentar a quantidade de barras de aço ao redor daquela abertura, tá? Então eu tenho a armadura principal aqui da laje e ela faz uma volta aqui. Tá? Por quê? Eu tenho uma alta concentração de tensões aqui. Eu tenho uma laje com uma altura constante em todo ela, menos aqui. Então, de uma hora para outra eu diminuo a área. Se eu diminuo a área, a tensão sobe. Aqui é a nossa armadura vista de cima, certo? Então, as armaduras das paredes principal, e aqui vocês vão ver que elas formam, ela tá tanto na parte de dentro quanto na parte de fora. Então, aqui das paredes, aqui o detalhamento das principais, na vertical. Então, aqui eu tenho fundo, paredes e tampa. Aqui é o detalhamento da parede. Quando eu tenho a ligação da parede com o fundo ele é engastado nas paredes, certo? Então eu tenho engaste. O meu diagrama de momento do vetor é momento negativo, positivo e negativo. Tá? Quando eu olho a parede, ela pode ser engastada ou apoiada na tampa, né? Mas quando eu olho a ligação de parede com parede, elas também estão engastadas, uma parede com a outra. Tá? Então, eu tenho negativo com negativo e positivo. Dessa forma, eu tenho sobreposição de negativos, tá? Tanto de parede com parede, como fundo com parede. Então, é por isso que geralmente a armadura principal da parede, ela continua até cobrir esse negativo. Então, para não encher demais de armadura, eu cubro esse negativo.
dar nova chance.